Muito bom, caríssimos! Me apresentar rapidamente, professor Omar, sou professor da Prova Mais e agradeço aqui a oportunidade de estar falando com vocês, agradeço aqui ao JC Concursos, né, ao Jornal dos Concursos, e vou contar um pouco da minha trajetória como servidor, como concurseiro e depois como servidor, e nos últimos 21 anos juiz federal, tá bom? Beleza? Bom, tudo começa nos anos 80. Já sou um pouquinho mais velho, eu tenho 55 anos. Eu me formei na faculdade em 1988. E nesse sentido, é bem legal falar um pouco, por quê? Porque concurso, gente, era muito diferente. Antes de 88, ou seja, antes da Constituição, não era obrigatório o concurso público. E havia também muito concurso interno. Então havia pouca profissionalização do serviço público. Hoje, essa geração, os últimos 30 anos, são a geração da profissionalização do serviço público no Brasil. Porque antigamente era assim, você, por exemplo, entrava escriturário da Caixa Econômica Federal. Isso aconteceu com um amigo meu, que hoje é juiz federal, ótimo juiz. Mas podia na época, porque ele entrou antes da Constituição. Então, o que aconteceu? Ele entrou como escrevente, prestou um concurso interno entre os funcionários da Caixa Econômica Federal e depois já foi ser advogado da Caixa. Na época era possível, hoje obviamente não pode. Hoje você não pode fazer esse tipo de salto, né? Mas a partir de 88, então é um novo olhar. A gente passa a ver o concurso público de outra forma. Talvez um pouco por isso que eu, num primeiro momento, não me adaptei muito, não tive aquele gosto pela ideia de um concurso. Então, eu abri um pequeno escritório, mas o escritório não ia bem. Então, eu me formei advogado, aprendi bastante, mas não ganhava nada de dinheiro. Tinha poucos clientes, né? Uma despesa, basicamente, que eu ganhava, pagava despesa. Então valeu pela experiência, os 2, 3 primeiros anos, mas realmente eu não consegui fazer decolar o escritório, né? Até porque, gente, para ter um escritório, fazer decolar, tem também um perfil um pouco de empreendedor. Algumas pessoas têm, outras têm menos. Não é exclusivamente você ser bom ou ruim na área jurídica, né? Eu realmente não consegui. Bom, mas daí eu acabei falando, vou procurar um emprego. E consegui um emprego numa administradora de bens, uma administradora de condomínios. E fiquei lá alguns meses, aprendi bastante, uma área muito específica, né? Cobrança de condomínios, ações judiciais, assembleias, foi muito legal. E ao mesmo tempo, prestei um concurso, daí vem o meu a ideia de concurso. Prestei um concurso para algumas estatais. Então eu falei assim, já estou em empresas mesmo. Então para mim, empresa privada, estatal, não tinha muita diferença na época. Falei, vou prestar o concurso para estatais e tal, porque o salário é um pouquinho melhor. Então eu prestei concurso para a CET, que é uma sociedade de economia mista aqui de São Paulo, companhia de engenharia de tráfego, né, que cuida do tráfego, e também uma outra sociedade de economia mista municipal, que chama Coab, que trabalha com moradia popular. Aí eu fui, passei nos 2 concursos, na CET passei em primeiro lugar, nunca fui chamado. Talvez era uma outra realidade que existia antigamente, tinha muito isso, você passava e ninguém era chamado. E na Coab não, na Coab já chamaram e eu passei fiquei advogando lá. Foi o meu primeiro contato com o serviço público, embora estatal. Estatal, a Sociedade de Economia Mista, administração indireta, no caso, ela é diferente da administração direta ou de trabalhar numa autarquia, como ocorreu depois comigo. Mas já foi o primeiro diferencial. Até tem uma história divertida, né? Acho que esse momento é um momento para a gente contar uns causos, que é para a gente ver como a vida às vezes é enrolada. Eu me despedi, pedi demissão do emprego que eu estava. Eu não tinha muito dinheiro, né? Muito pelo contrário. Então eu pedi demissão, precisava trabalhar. E eu pedi demissão, até me lembro que teve um almoço, o pessoal foi muito simpático, fez um bota fora, tudo. E fui a pé até a Coab, ambos os locais ficavam no centro de São Paulo. Então fui andando, eram uns 10 minutos. Cheguei na Coab, que era essa estatal, lá com meus documentos, tudo, e eu senti um clima um pouco estranho. Aí eu falei, também não conheço o pessoal, também vai ver que senti as pessoas estavam olhando para baixo, falei, o que está acontecendo? Daí falou, olha, desculpa, mas a gente tem que falar o que aconteceu. Impetraram o mandado de segurança, o juiz concedeu a liminar e o concurso está suspenso. Eu falei, cara, que
que coisa, né? Não ia falar nada, não era culpa, obviamente, daquelas pessoas. Falei, meu Deus, que coisa, agora eu estou sem emprego de um lado, sem emprego de outro, né? E você vê como é a vida, às vezes, os percalços da vida. Felizmente, uma semana depois, a liminar foi revogada e daí eu tomei posse na Coab. Passei um ano muito gostoso da minha vida, pessoal muito gente boa, aprendi muito direito administrativo, trabalhava com licitações, né? Que com muitas construtoras, dava pareceres. Nossa, aprendi bastante dessa área, que eu não sabia absolutamente nada, e foi um período muito legal. Mas daí eu recebi um convite para trabalhar, vamos dizer assim, na iniciativa privada, em escritório, no tributário. Eu fui para o tributário, daí eu fui ganhando, e ganhava bem lá no tributário. Na época, o tributário, gente, ainda hoje, mas na época, principalmente as grandes teses. Então, para um advogado júnior, assim, um advogado pleno, né, como seria, assim, já uns 5, 6 anos de formado, eu ganhava bastante bem. Me lembro que, imagina, ainda no primeiro momento era solteiro, não tinha filhos, nossa, um dinheiro sobrava. E daí eu estava muito feliz também lá, e depois fui para um outro escritório, e daí já casei, já tive filha, eu tenho 4 filhas, né? Mas na época tinha uma filha, acabou de nascer a segunda filha, daí eu fui mandado embora. Falei, meu Deus do céu, eu já tinha 31, 32 anos, eu não era novinho mais. Eu falei, que droga, né? Eu nunca vou esquecer, isso foi muito ruim, assim, do ponto de vista psicológico, eu fiquei meio deprimido, assim, por quê? Porque eu já tinha família, né? Minha esposa tinha parado de trabalhar para cuidar das crianças, eu não tinha muito dinheiro guardado e não tive verba rescisória, porque isso é meio comum nos escritórios, você é quase um prestador de serviço, você não é um empregado. Então, na prática, eu não tive verba rescisória, acabei perdendo um apartamento que eu tinha comprado, né? Tinha financiado, enfim, sabe aqueles rolos da vida? A vida começa a complicar. E eu me lembro que eu estava muito preocupado, muito chateado. Eu estava andando no Anhangabaú, quem conhece São Paulo, é uma praça aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Estava fumando, na época, nunca vou esquecer, eu fumava bastante, né? Hoje eu não fumo mais. Estava lá fumando e tal, mas triste, sabe? A autoestima no pé, né? Como a gente fala. Estava chateado, não sabia o que fazer. Cheguei numa banca de jornal e vi lá um jornal. Estava lá, estava estendido lá, pregado lá na banca, e era o Jornal dos Concursos. Olha que engraçado, né? O Jornal dos Concursos tem a ver com a minha história. E agora volta a ter, e eu estar aqui com vocês é muito legal. Porque eu olhei aquele Jornal dos Concursos, estava escrito Procurador de INSS. Eu vou ser muito sincero, não sabia nem que existia esse cargo, né? A gente não tinha muita informação na época. Eu comprei o jornal e falei, nossa, quem precisa não escolhe serviço, né? E vi lá, o salário era razoável, era um pouco menos do que eu ganhava na iniciativa privada, mas, poxa vida, eu estava aceitando qualquer coisa. E fui, estudei, nossa, me matei, faltavam uns 3 meses para o concurso e tal, para a prova, né? Me lembro que foi uma prova de manhã, uma prova à tarde. Nossa, foi um desespero aquilo lá, prova prática à tarde, eram 200 questões, era CESP-NB, né? Aquela certo e errado, quantas X errados, enfim, vocês sabem o que eu estou dizendo. Eu cheguei, eu estava tão tenso, que acabou umas 6, 7 horas a prova, né? O concurso. Eu parei num bar, nunca vou esquecer, pedi uma cerveja. Não era cervejinha não, pedi uma cervejona. Acho que eu matei um maço de cigarro, que na época eu fumava muito. Tomei aquela cerveja, aí eu comecei a acalmar. Me dava uma dor aqui terrível, né? A tensão. Por quê? Porque eu precisava muito. Mas passei. Graças a Deus passei. E aí, mais uma historinha. Aí a vida é repleta delas. Eu tava para tomar posse lá em Brasília, na verdade posse em São Paulo, mas eu fui fazer um tipo de um treinamento que você faz antes da posse. Daí a gente teve, isso era 1998. O que aconteceu? Crise na Rússia. Nem sei, uma crise econômica violentíssima que atingiu o Brasil, Selic a 50%, o governo federal cancelou todas as nomeações. Faltava uma semana para eu tomar posse. Foi uma tragédia, nunca vou esquecer, estava num bar com os colegas, almoçando, olhando a televisãozinha e o governo dando, sabe quando o ministro vai falando aqui, como olhando para a cara do outro, que vários estavam na mesma situação que eu. Me lembro que eu estava muito sem grana, muito sem grana, eu estava sem salário e vivendo em Brasília por 3 meses para tentar fazer esse treinamento, que também fazia parte, era até uma etapa eliminatória do concurso, mas que na prática o pessoal acabava passando. E estava com a família aqui.
E eu, nossa, que desespero. Daí eu falei, puxa, não é possível, isso não está acontecendo. Uma semana depois, sempre assim, uma semana depois o governo falou, não, aqueles que já o concurso foi homologado, a gente vai dar posse e tal. Daí eu tomei posse. Tomei posse dia 30 de dezembro de 1997. Comecei a trabalhar no INSS, Procuradoria de INSS. 2 anos maravilhosos, uma delícia, colegas fantásticos, gente muito simples, aprendi muito, trabalhava com acidentes do trabalho. Então, esse gosto que eu tenho até hoje pelo previdenciário, claro, sou professor de previdenciário, nasceu fortemente daí. E daí eu me lembro que foi muito gostoso, fiz muitos amigos, era um outro sistema, não, era muito mais, lá era assim, você trabalhava muito, mas não tinha tanto horário. Como não é no serviço público, em alguns setores, é assim que funciona, você trabalha muito, mas você tem aquele seu encargo, você vai trabalhar da meia-noite às 6, você vai... Então, eu estava acostumado a quase bater cartão, né, em escritório, mesmo na estatal também, parecia muita empresa. Então, eu senti um pouco aquele baque, mas logo percebi como funcionava. Era muito mais a eficiência do trabalho do que propriamente você estar lá presente, corpo presente, pelo menos nesse cargo que eu desenvolvi. Eu me recordo que eu estava tranquilo e feliz lá na Procuradoria de INSS, e uma grande amiga, a Ana, que hoje é juiz em Mogi, aqui de São Paulo, né? Cidade aqui do estado de São Paulo, ela chegou para mim, ela procuradora junto comigo, falou, Omar, a gente fumava também, e a gente saía para fumar. Que na época se fumava em qualquer lugar, mas uma questão até de respeito com os demais, a gente ia num corredor do INSS para fumar. Aí estava fumando, ela falou, abriu concurso para juiz federal, você não está interessado? Eu falei, Deus me livre, juiz é tudo fresco, eu não gosto desse pessoal, acho o pessoal meio metido. E ela falou, que bobagem, está sendo preconceituoso. E eu me lembro que isso veio na cabeça, falei, realmente, estou sendo preconceituoso, é bobagem isso. E ela tinha trabalhado antes como analista ou técnica, não me recordo, do TRF3, eu falei, o ambiente é bom lá? Ela falou, ótimo, tem gente boa, gente ruim, como em qualquer lugar, mas a maioria dos colegas é muito bacana, você vai gostar, não sei o quê, vamos tentar e tal. Eu falei, tá bom. Aí comecei a estudar, continuei como procurador, né? Estudando. Daí fui prestar o concurso e consegui passar, fui passando, né? O mais legal, sabe o que é? Eu vou ser sincero com vocês, eu nunca me imaginei como juiz, nunca. Eu tinha ideia, como talvez muitos tenham, de alguns cargos públicos, né? Delegado, juiz, que era assim só para, sei lá, um tipo diferenciado de pessoa, eu achava que eu estava aquém. E que bobagem, né? E não, passei. E eu nunca vou esquecer quando eu fui ver o resultado, né? Fui lá no saguão do Tribunal Regional Federal, que na época não era internet, né? Você ia fisicamente ver, tinha aquelas listas, tinha algumas pessoas olhando. E eu me lembro que eu olhei e eram 41, são pouquinhos, né? Que passa para juiz. E aí eu fui olhando meio de baixo para cima, assim, e vi meu nome, falei, meu Deus, acho que não deu certo. E já ia estar quase desistindo e, de repente, eu estava mais adiante. Tinha passado em 9º lugar. Nunca imaginei que ia passar, quanto mais em 9º, né? Daí eu falei, puxa, eu falei, meu Deus, sabe quando você não acredita? Eu falei, será que é isso mesmo? Fiquei lá olhando umas 3 vezes para ver, perguntei para alguém, tá, isso aqui é de que passou e tal, porque eu não acreditava mesmo. Isso eu noto muito e muito concurseiro, que era, sei lá, me identifico às vezes com alguns alunos, né, que eu sinto que tem baixa autoestima. Tem gente que não, né? Tem aquele lá que às vezes está no primeiro ano da faculdade e se sente ministro do Supremo. Mas a grande maioria tem baixa autoestima. Acho que era mais ou menos meu estilo. Não me via, né? Falava, nossa, isso não foi feito para mim, sabe? Eu não tenho um nível intelectual suficiente. Engraçado, né? Como é a vida. E passei, me lembro os primeiros dias, daí a gente tinha uma escolinha, e a gente começou a fazer sentenças, né? Para ir ganhando prática. E comecei a sentir o peso da magistratura, porque de cada assinatura de sentença, você já começava a notar, opa, eu estou definindo a vida de alguém, né? E, enfim, se passaram 21 anos. Passaram 21 anos e eu posso te falar que eu estou muito feliz. Valeu a pena, está valendo a pena, fiz grandes amigos, aprendi muito, acho que fiz a diferença, procurei, claro, dentro das minhas limitações, falhas que todos temos, mas procuro ser um bom juiz, um bom servidor. O serviço público é isso. O serviço público, ele é o único caminho? Claro que não. Ele é um caminho. A iniciativa privada é um caminho também muito digno, muito nobre e muito importante. Às vezes, para uma pessoa que seja empreendedor, que queira ganhar um pouco mais, realmente há uns limites para você ganhar no serviço público. Mas ele tem as suas vantagens. Uma estabilidade no momento em que as relações de trabalho são muito instáveis. E principalmente, às vezes, quando você vai ficando mais velho. Então,
tem esse lado, infelizmente, existe preconceito na iniciativa privada, quando você é empregado com uma pessoa de cabelo branco. É um fato, eu posso falar, já tenho cabelo branco, quer dizer, na verdade nem cabelo mais tenho, mas o pouco que sobrou ficou branco, né? Então, quando a pessoa está um pouco mais velha, eu vejo isso com alguns amigos meus. Então, eu acho assim, você quer ficar na iniciativa privada? Beleza, é tão interessante quanto, mas talvez melhor, nesse caso, seja ter o seu próprio negócio. Se é da área jurídica, abre o teu escritório. Porque ser empregado, gente, empregado por empregado, acho que é melhor ser empregado do governo, como a gente brinca, né? Não só por esse aspecto, tem esse lado financeiro, você não ganha muito, mas tem um salário digno. Você tem o lado da estabilidade, que eu acho que é muito importante, e tem um lado também gostoso, sabe qual que é? Você está servindo a população. Todo mundo quer ter um país melhor. Claro, você quer que o seu trabalho, além de ser o teu ganha-pão, seja também algo que faça diferença na vida das pessoas. Todo mundo quer isso. E realmente no serviço público, se você for um bom servidor, e a grande maioria é, hein? A grande maioria, posso falar isso, já passei bastante em INSS, Coab, magistratura, e acaba conhecendo Polícia Federal, tanto, olha, só conheci gente boa. É pontual o mau servidor, a maçã podre, existe, claro que existe, ninguém é ingênuo, mas a grande maioria, esses que não saem no jornal, pode ter certeza, são pessoas muito boas. E eles fazem um trabalho bacana e às vezes você vai aquela pessoa humilde, se atende bem, você vai, resolve, você pega, às vezes faz até um pouquinho mais do que você tinha obrigação estrita. Você não fica 12 horas trabalhando por dia, mas também não é aquilo que o pessoal fala, ah, não trabalha. Não, você trabalha as horas que tem que trabalhar e trabalha com intensidade. Dá para fazer um trabalho muito bem feito e de alguma forma ajudar na transformação da sociedade, tá bom? Beleza? Espero então ter contado aí, contei um pouquinho aí só como foi a minha vida, como está sendo a minha vida, né? No serviço público. É um caminho bonito, é um caminho que vale a pena. Eu espero que se for o caminho que você está buscando, né? Que você tenha sucesso. Que precisar, às vezes, tá com alguma dúvida, quer tomar um café, só não dá para fumar um cigarro que eu parei de fumar, mas tirando isso, a gente pode conversar, vai ser um prazer aí tentar te ajudar um pouco a seguir teu caminho também, se você encontrar o teu caminho, tá bom? Olha, um abraço carinhoso aí para todos e até uma próxima.